Este foi o primeiro livro que eu produzi. Ele é fruto de muito investimento, principalmente quando eu queria trazer a suicidologia aqui para o Brasil. Então, eu publiquei Suicídio e Gestalt Terapia, que está em outra edição. Suicídio e Gestalt Terapia, ele apresenta os principais sinais de alerta e os principais fatores de proteção que nós precisamos saber em relação aos processos autodestrutivos, mais especificamente sobre o suicídio. Como é que a gente pode, né, ofertar acolhimento. Então, eu preocupada com o manejo do comportamento suicida, principalmente de clientes, escrevi este livro para trazer um convite para os profissionais, sobretudo da saúde, profissionais, sobretudo da saúde, que pudessem, né, ter uma noção do que se fazer quando alguém fala que quer se matar. Aqui tenho o primeiro também livro que eu trago, que ele estava nesta versão Perdas no Desenvolvimento Humano, mas esta é uma outra edição porque eu mudei de editora, né? E aí então ele é o meu primeiro, na verdade ele é o meu estudo de mestrado, minha dissertação de mestrado, em que eu estudei as lições das nossas perdas. Processos que a gente não escolhe, mas a gente escolhe a maneira como a gente lida com as nossas perdas, com as nossas mortes simbólicas e mortes reais. Então, este foi o início do meu estudo e aprofundamento sobre processos de luto. Estava lá no mestrado, né, estudando, né, a psicologia humanista clínica, né, e aí então eu optei por me enveredar para os processos, né, os estudos dos processos de luto. Aqui é a minha tese de doutorado. Aqui eu começo a fazer o entrelaçamento entre a prevenção e a pós-venção. É como se eu falasse para vocês que a pós-venção, ela é quase um espelhamento da prevenção, porque segundo Schneidman, pós-venção é a prevenção de gerações futuras. Por isso é tão necessário, além da gente se preocupar com a prevenção, que a gente também realize acolhimento e cuidados aos enlutados sobreviventes pelo suicídio. Então aqui eu tenho primeiro o entrelaçamento daquilo que eu realmente entendo por suicidologia, que é a intersecção entre a prevenção, os aspectos que nos preocupam efetivamente para que a gente possa minimizar os números de processos autodestrutivos e também toda a preocupação em relação ao luto por suicídio, mais especificamente a pós-venção. Toda a ação que se faz depois de um suicídio acontecer. Aqui, quando eu tive uma inflamação cerebral em 2014, eu tive uma doença autoimune. Agora eu falo para vocês, uma psicóloga com doença autoimune, especialista em processos autodestrutivos. Foi o momento em que eu falo que foi o meu tsunami existencial. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, que hoje eu sou muito grata por este momento, que foi realmente, se eu pudesse escolher, mas como a gente não escolhe aquilo que realmente acontece com a gente, foi um momento em que eu pude refletir a respeito do meu próprio processo de morrência, um processo do definhar existencial. Quem de nós não definha existencialmente se a gente não tiver plena atenção? No hospital, no meu maior desespero existencial, eu pensei nesta frase. Aliás, acordei com essa frase que realmente se tornou uma grande esperança para que eu continuasse viva. Hoje, recuperada completamente da minha inflamação cerebral, e entendo que a vida não é do jeito que a gente quer, mas que a gente tem escolha sim. A gente tem a capacidade de transformar tudo aquilo que a gente acredita que é monocromático, sem graça e sem sabor. Hoje eu posso falar para você, se a vida não for do jeito que a gente quer ou como você quer, você pode sim
ter a esperança de transformar. Agora, nenhum processo de mudança é rápido. Isso quer dizer que você vai precisar ter uma plena atenção para as suas feridas, cuidar e desenvolver estratégias para que você possa realmente provocar o seu processo de transformação, transformar a sua ação. Enquanto eu escrevia, a vida não é do jeito que a gente quer, e por acreditar que eu ia definhar existencialmente, porque entrei com um diagnóstico de desmielinização aguda dos neurônios, e aí então estava ainda em diagnóstico para ver se não seria uma esclerose múltipla. Portanto, eu comecei a imaginar que realmente eu ia esquecer de tudo, como efetivamente naquela época eu esqueci da ordem alfabética. Eu não conseguia me levantar, fazer este movimento é um milagre para aquela época. Levantar um copo de água, colocar a água no copo, também era muito difícil. Eu me emociono muito porque para mim foi uma fase tão desesperadora, Eu estava no pós-doutorado, e aí do pós-doutorado, no dia seguinte, eu virei a paciente do quarto 708. Eu não era mais Karina, eu era um trapo. Ao mesmo tempo, então, em que eu comecei a escrever, a vida não é do jeito que a gente quer, porque eu estava ávida para contar e deixar a minha história para os meus filhos. Eu comecei a falar, eu vou escrever um dos livros dos meus sonhos, que é compilar e homenagear os meus professores e as pessoas que eu estudei, as pessoas que me fizeram bem, inclusive que me mantêm viva nesta vida acadêmica. Então, eis que, paralelamente ao livro, a vida não é do jeito que a gente quer. E eu comecei a organizar, e felizmente a Sumos Editorial me deu o presente de ser organizadora deste livro. Vida, Morte, Luto, Atualidades Brasileiras. Eu, como orientanda da Maria Júlia Kovacs, da professora, doutora Maria Júlia Kovacs, orientanda do doutorado e pós-doc, ela tem um trabalho lindíssimo sobre educação para a morte. Eu quis, na verdade, homenageá-la e homenagear todos os profissionais que se dedicam àquilo que a gente chama de educação para a morte. Estudo sobre a morte, estudo sobre luto e, mais do que isso, estudo sobre a vida. Então, esta foi uma obra que eu tive a grata satisfação de organizar, e felizmente eu tenho desfrutado desde aquele tempo que eu imaginei que eu faria um livro e depois eu morreria. Felizmente eu tenho desfrutado esta obra com vários, inclusive com a companhia e parceria desses profissionais que estão aqui nesta obra. Eu finalizei o meu pós-doutorado. Quando eu volto para finalizar, porque eu já falei para você que eu tive uma inflamação cerebral no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma grande pedra, e essa pedra estava instalada no meu cérebro. Eu, depois de um ano de convalescimento, recuperação, fisioterapia diária, recuperei os meus movimentos. E mais que isso, eu recuperei a minha dignidade existencial. Recuperei as minhas forças emocionais, físicas e espirituais. E aí eu consegui concluir o meu pós-doutorado. Voltei para a USP para finalizar o pós-doutorado, e estes dois são os resultados do pós-doutorado. Este que eu direcionei para a editora Sumos, ele realmente trata das questões psicológicas do enlutamento e principalmente ajuda e busca facilitar, ser um recurso facilitador para que a gente possa entender o processo que é o antídoto do processo de morrência, o processo de extrair flor de pedra. E aqui a Sumos me deu a grata satisfação de me perguntar, inclusive na produção da capa: Karina, você gostaria que a gente colocasse mais flores e mais pedras? E eu falei: não, eu prefiro que vocês coloquem uma única pedra e uma única flor, porque se o meu trabalho atingir pelo menos uma pessoa, eu já estou feliz. Extrair flor de pedra, extrair a beleza que existe num solo árido. Essa beleza, ela pode acontecer se você se der uma chance e uma oportunidade de você reaprender
a viver de um jeito mais funcional. E aqui, logo depois que eu entrego, né, o relatório do pós-doutorado, o Colégio Bandeirantes, ele tem 2 suicídios. E eu sou chamada pelo colégio para fazer o trabalho de pós-venção. Primeiro programa RAISE de pós-venção, principalmente no gerenciamento de crises, que fala sobre o luto por suicídio. Nós escrevemos juntos este livro, porque aqui tem um certo protocolo. São várias ações que você pode fazer em relação a toda a situação que acontece para que você possa tentar gerenciar aquilo que é inevitável. Quando um suicídio acontece, naturalmente, todos os diretores, todas as pessoas, os coordenadores não sabem o que fazer. Aqui nós colocamos, eu coloquei, né, um programa de ações que você pode ter e ser direcionado. Né? Como é que você pode escrever, como é que você pode comunicar, né? Um suicídio quando acontece numa escola e quando acontece uma tentativa na escola, como é que eu posso preservar e não expor aquele aluno? O que eu posso fazer, o que eu posso falar? Aqui tem um programa de gerenciamento de crises, voltados para as condições, inclusive, que você normalmente, infelizmente, precisa viver. Então, são as questões dos processos autodestrutivos e dos suicídios, e do luto por suicídio, que eu trato aqui nesse livro. Esses 2 livros fazem parte de uma coleção, Adolescer Sem Adoecer, que eu escrevi e fiz a proposta para Loyola Edições, para que a gente pudesse falar diretamente com os adolescentes, tanto os adolescentes que eu tenho trabalhado. Então nós, Quadrilício e eu, nós escrevemos esses 2 volumes. O primeiro volume, Acolher e se Afastar, Relações Nutritivas e Tóxicas, e o segundo volume, Processos Autodestrutivos, porque nos permitimos nos machucar. Então, esses 2 livros, eles têm o objetivo de comunicação direta com os adolescentes, numa linguagem fácil, uma linguagem que a gente encontrou para que a gente pudesse acessar os adolescentes, sabendo que o número de suicídios de adolescentes tem se mantido e às vezes até se agravado. Então, em virtude desta preocupação, nós escrevemos esses 2 livros. E aqui, um livro que eu tenho realmente um privilégio, porque naquela situação em que nós nos preocupamos com as razões de uma pessoa tentar se matar, a gente escreveu um outro livro, Muitas Razões para Viver, juntamente com Almir Vicentini e Gabriel Pirecê. E o Gabriel foi o idealizador deste título e deste livro. E ele me deu realmente a possibilidade de, juntamente com esses autores famosos e dedicados na área da educação, escrever sobre Muitas Razões para Viver, Edições Loyola. Durante a pandemia, quem de nós não se encontrou em situação de impotência, de incertezas, em situações das quais a gente não tinha nem como lidar com o conhecido e o desconhecido que nos impactou. Migramos da educação presencial para a educação tecnológica. Tentamos nos tornar pessoas hábeis no mundo virtual, coisa que a gente não foi treinado. Então, no meio desta situação, além do programa RAISE, eu criei um programa que era para beneficiar as pessoas que se encontravam nessa situação de incerteza, todos nós, todos os seres humanos. O mundo estava desolado, o mundo viveu o desconhecimento. Então eu criei um programa RAISE, Somos Mudanças. Nesse programa, o objetivo era realmente beneficiar as pessoas que se encontravam durante essa pandemia Covid-19.
E numa das minhas reflexões aconteceu a origem deste livro. Doutora Ângela Matilde, num dos congressos de neuropsicologia, me convidou, antes de entrar na live com a Adriana Foz, para que eu organizasse um livro a respeito da educação voltada para os comportamentos autodestrutivos. E foi aí, então, que aconteceu a origem deste livro. Tem um aluno com comportamento autodestrutivo, e agora? Eu convidei todas as pessoas que eu fui contratada, as instituições e os grupos que eu fiz parte destas ações, e eu tive realmente a grata satisfação de ter muitos colaboradores e educadores, aqueles que realmente se comprometeram com a educação, inclusive com a inclusão das pessoas que se encontravam em processos autodestrutivos. Então, pela editora Artesã, nós juntamos, e eu tive um trabalho de várias mãos, de várias pessoas dedicadas, profissionais da educação, experientes, que trazem estratégias que foram vividas, estratégias experienciadas, estratégias que a gente pôde transformar a dor em amor. Aliás, uma das coisas que eu mais trouxe durante essa fase pandêmica é que nós suportaríamos a dor com amor, com atos de amor. Então, eu trago para você um convite para que você possa ler este livro, né, para que você possa realmente encontrar novas possibilidades e estratégias para lidar com seus alunos com comportamentos autodestrutivos. Você pode encontrar todos esses livros na loja virtual Se Tem Vida Tem Jeito, www.setemvidatemjeito.com.br. Eu agradeço imensamente